Meus amigos, nosso palestrante da noite, é o Andrezinho, né, André? Andrezinho. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Missão difícil com os professores aqui, né, presentes, mas a gente vai procurar falar de uma história que, assim, mostra para a gente muita transformação, mostra a busca do conhecimento, né? A história de Paulo e Estevão tem toda uma história de Estevão antes, até como Gesiel, até ele chegar na Casa do Caminho e mudar de nome para Estevão. E lá ele foi devorando assim os evangelhos, as anotações de Levi que eles tinham, e foi conversando com os apóstolos e foi se inteirando de toda a vida e a obra de Jesus, os ensinamentos. E assim, ele tinha uma facilidade muito grande e ele começou a divulgar, fazer as suas palestras. E o seu nome começou a crescer. As pessoas comentavam e começou a expandir. E chegou ao conhecimento do Sinédrio, na pessoa de Paulo de Tarso, que era um dos membros mais fortes dentro do Sinédrio à época. E Paulo resolve ir até a Casa do Caminho, ouvir o tal Estevão. E nessa ida até a Casa do Caminho, Estevão está fazendo a sua palestra e Saulo interrompe, questionando e acusando. E Estevão, na sua naturalidade, na sua tranquilidade e serenidade, rebateu todas as acusações que Saulo fazia, e Saulo ficou totalmente sem recursos para enfrentá-lo naquela situação. Sentiu-se totalmente humilhado, o orgulho ferido, e sendo assim, voltando, foi mexer o que ele poderia fazer, e assim, por desacato, ele manda prender Estevão para um julgamento. Esse julgamento já estava todo programado para levá-lo ao apedrejamento, levá-lo à morte. E no dia marcado, lá estava a alta cúpula do Sinédrio, representantes de várias regiões, para o julgamento. Saulo acusa, Estevão faz as suas colocações, defendendo o seu modo de ver, o seu entendimento, o seu novo entendimento da vida, o seu novo entendimento a respeito de Jesus. Enxergando Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Isso os fariseus ali não admitiam, todo o sinédrio contra, até que Saulo desfecha a acusação final e o apedrejamento. Nesses dias, a noiva de Saulo, que morava ali na estrada de Jope, na casa de Zacarias e sua esposa, que a adotaram após a morte de seu pai e o aprisionamento de seu irmão Gesiel, ela estava em Jerusalém, e Saulo a havia convidado para assistir o julgamento de Estevão. Ela preferiu se resguardar e apenas no final para ver o desfecho. E quando, praticamente após o apedrejamento, Estevão estava ali agonizando, Saulo pede para que tragam Abigail, e ela reconhece nas palavras dele ali no chão, agonizando, o irmão querido que ela procurava há tempos.
Saulo ficou totalmente atormentado, não sabia o que fazer, e ela queria uma palavra com ele. Saulo pediu para que ela ficasse quieta, não falasse uma palavra, e pediu que o levasse, o Estevão, até uma sala reservada, porque ali ele iria tentar tirar realmente a sua confissão nos seus últimos momentos. E foi para a sala com Abigail, que o abraçou e que queria entender aquela situação. E Estevão, naquela condição, praticamente vislumbrando já a proximidade de Jesus no seu desencarne, né? Ele simplesmente perdoa Saulo. Ele queria saber como ela estava. Ela dizia que o Saulo era seu noivo. E ele abençoa a união dos dois. E fala ainda que Saulo, quando conhecesse Jesus, defenderia Jesus com as mesmas forças ou com forças superiores a que ele defendia Moisés. E Estevão desencarna ali nos braços de Abigail. Saulo, com o orgulho ferido, sem entender toda a situação, não admitia como ele iria desposar a irmã de um traidor de Deus, que é o que ele entendia. E terminou ali o seu noivado, e logo no dia seguinte, Abigail retorna para Jope, para a casa de Zacarias. E pelo que ela combinou com ele, ela não falaria nada sobre o irmão. Os únicos que sabiam que Estevão era irmão de Abigail era Saulo e Abigail. Esse segredo ficou com ela. Passados-se alguns tempos, aproximadamente 8 meses, Saulo parece que nas suas reflexões e na necessidade da companhia de Abigail, pôde realmente dobrar um pouco o seu orgulho e foi atrás de Abigail, na casa de Zacarias. Lá chegando, Zacarias o recebe, dizendo que ele tinha ido em boa hora, pois Abigail estava em estado crítico de saúde e provavelmente teria pouco tempo de vida. Saulo se desespera e vai ao encontro de Abigail. E lá vão conversando, e Abigail, na sua pureza, na sua delicadeza, mas com serenidade, apesar das dores, apesar de tudo que ela passava ali pela enfermidade, ela enfrentou tudo com uma naturalidade incrível e colocando que ela estava bem, que ela estava com o Mestre, que ela estava com o Cristo. Saulo ficou atormentado. Mas como? Primeiro Estevão, agora Abigail, também convertida a esse carpinteiro, e assim foi. Discutiram, conversaram, mas ela, muito serena, foi colocando cada detalhe que a sustentou durante esses meses de afastamento do amado Saulo. E assim, ela foi conduzindo a sua conversa e Saulo se irritando, ao ponto dela entrar em crise convulsiva ali, tosses, eliminando sangue pela tosse e tudo mais, pela gravidade da sua enfermidade do pulmão. Aí Saulo deixou que ela repousasse e foi ter com Zacarias. Como é que ela tinha sido convertida para o cristianismo? E Zacarias comenta a respeito de um velho morador de rua que passava por ali acalentando os corações dos funcionários, dos empregados
das suas terras ali, da sua casa e da região, dos menos afortunados. E esse homem era o Ananias. E ele não admitia, mas como Zacarias tinha permitido que Ananias conversasse com ela e a convertesse? Ele disse: a sua ausência e a doença foi onde ela, único local, única pessoa que ela encontrou conforto para suas dores, para sua enfermidade. Ela nunca tinha tido febres e problemas pulmonares, como está tendo agora, desde a morte de seu pai. Eu não entendo o que pode ter ocorrido em Jerusalém para que ela ficasse nesse estado. E Saulo, se culpando, sentindo a sua culpa realmente em todo o processo, transferiu todo o seu ódio para Ananias, que o culpado realmente pela doença, pela enfermidade, pela morte de Abigail era Ananias. Ele fica por 3 dias ainda na casa de Zacarias e depois retorna para Jerusalém. Nesse retorno, ele chama a cúpula do Sinédrio e pede autorização plena para fazer tudo o que precisasse para levar Ananias a julgamento e à morte. E forma-se uma caravana, ele e mais 3 servidores que o acompanharam em busca de Ananias, que estava na região de Damasco. No caminhar, Saulo meditava todos os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos meses. Estevão o enfrentando, o desafiando, coisa que ninguém do Sinédrio fazia, e o desarmonizando, desequilibrando os seus raciocínios. Abigail, com toda a serenidade, com toda a pureza, com todo o amor que sentia por ele, convertida ali para o carpinteiro. E ele buscava, em toda a sua vida, em toda a sua infância, em toda a sua juventude, pessoas que pudessem comparar, que traziam para ele alguma coisa a mais. Mas ele percebera que ele nunca tinha visto pessoas de índole como Estevão, como Abigail, com superioridade moral que eles tinham naqueles momentos em que ele teve a oportunidade do embate com Estevão e dos seus momentos com Abigail. E nessas indagações profundas que ele carregava em seu peito, eles se aproximavam de Damasco. Um dos servos já tinha sinalizado a ele que vira à distância os muros de Damasco. Mas ele estava muito intertido, muito preso ainda nos seus pensamentos e não dera muita importância. Pararam para se alimentar rapidamente e retomaram a caminhada. Isso era por volta de 12:00, sol escaldante do deserto. Uma luz surge à frente de Saulo. Ele fica confuso, atordoado e pede socorro aos seus companheiros de viagem. Mas ele não consegue manter o equilíbrio na sua montaria e cai. E cai na areia quente do deserto. Confuso nos seus sentidos, na sua situação do momento, nunca tinha passado por uma situação daquela. A visão vai se dilatando ao infinito. Uma luz maior, como ele nunca tinha percebido,
rasga na atmosfera um caminho para os céus. E vê surgir nesse caminho, nessa luz, um homem de rara beleza, onde suas vestes eram pontilhadas de luz. Sua túnica, toda luminosa, seus cabelos a nazarena até os ombros, um olhar profundo, magnético, que realmente tocava-o profundamente. E em meio a essa visão, essa turbulência nos seus pensamentos, uma voz surge nesse momento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, totalmente atordoado, sem saber o que acontecia, pergunta: quem sois vós, Senhor? E o homem responde: eu sou Jesus. Ele tinha diante de seus olhos, falando com ele, Jesus de Nazaré. Ele via aquele Cristo magnânimo. E ele percebeu que os pregadores do caminho não estavam iludidos, que Estevão estava correto no Messias prometido, que Abigail realmente entendera a mensagem do Mestre e que ele ali agora se prostrara diante de Cristo. Ele pergunta o que Jesus queria que ele fizesse. Jesus diz para ele, simplesmente para que ele se levantasse e entrasse em Damasco, e que ali seria dito a ele o que fazer. Ele partira rumo a Damasco em busca de Ananias, para aprisioná-lo e levá-lo à morte. Quando ele retoma a sua consciência natural, voltando da sua visão, Jesus desaparece, os soldados que ali o acompanhavam vêm ao seu socorro, achando que ele estava delirando, porque ele conversava. A única coisa que os soldados tinham percebido era uma luz diferente em um momento, mas achavam que ele estava delirando. E numa palestra ali entre os soldados, resolvem que 2 retornariam a Jerusalém e um o acompanharia até Damasco. Ele vai até Damasco e pergunta para esse senhor que ficou com ele, esse servo, se ele conhecia um dos companheiros do Sinédrio, se eu não me engano, Jacó, se não me falha a memória. Mas tudo bem. Ele diz que conhecia e foram até a casa desse companheiro do Sinédrio. O servo vai e ele fica esperando do lado de fora do muro. O servo encontra esse membro do Sinédrio e pede abrigo ao Saulo e explica a situação que ele está. Ele diz que não poderia recebê-lo nessa condição porque eles estavam com visita de membros dos sinédrios da região e que não seria bom que Saulo se encontrasse nessa situação atordoado, perturbado, diante das suas visitas. E pede para que ele só fale para Saulo que ele não estava em casa. E Saulo ouve a conversa dos dois. Não entende o que surgiu na conversa, mas percebe as palavras dos dois, trocando as suas impressões. O servo retorna, conversa com Saulo, dizendo que o seu amigo não se encontrava na casa
e que iria levá-lo a uma estalagem próxima dali. E vai e instala Saulo nessa hospedaria. A noite já chegava, ele fica, acompanha Saulo durante essa noite. No dia seguinte, ao amanhecer, ele retorna a Jerusalém. E Saulo fica cego, sozinho, abandonado, naquela estalagem, refletindo nos seus momentos do encontro com Jesus. Foram 3 dias nessa angústia, mas nesse seu momento de cegueira física, observando-se espiritualmente, relembrando cada instante, cada momento, cada detalhe da sua visão do Cristo. Passaram-se 3 dias e ele recebe uma visita que se apresenta a ele. Ele pergunta quem é. A sua visita diz: sou Ananias. O Mestre Jesus pediu que viesse a ti para lhe restituir a visão. E no seu trabalho de passe magnético, com o auxílio, com certeza, de Jesus, Saulo restabelece a visão. Abraça Ananias, que o chamava de irmão, e ele chama Ananias de mestre. E Ananias diz a ele: mestre, só o Cristo, chama-me de irmão. E aí ele pergunta se ele teria alguma coisa sobre Jesus para que ele pudesse conhecer melhor. Ananias retira uns manuscritos e entrega a ele. E ele diz que iria estudar, ia copiar, pediu para que o estaleiro comprasse pergaminhos e recursos para que ele pudesse copiar aqueles trechos do Evangelho. E continuou e falou: vou aproveitar que no sábado vai ter uma reunião do Sinédrio com autoridades da região e vou levar a boa nova a todos, vou levar a minha história, a minha experiência e dizer que realmente o Messias prometido já veio. Ananias diz a ele para que acalmasse os seus ânimos, que não seria prudente naquele momento, na situação em que ele se encontrava. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Saulo, no sábado, no dia aprazado, se desloca até o Sinédrio e se coloca na posição de palestrante após um dos membros do Sinédrio falarem. Ele pediu a palavra e foi contar a sua história da estrada de Damasco. Ele foi apulpado, grande confusão aconteceu ali no Sinédrio e quase pegaram ele ali à força, até em agressões. Em determinado momento, um dos membros mais velhos do Sinédrio pede silêncio, pede que acalmem-se todos, que cada um volte para o seu lar, para a sua casa, e Saulo também sai, completamente ferido novamente no seu orgulho, e volta ao encontro de Ananias. E ele faz: o que fazer agora? O que vai acontecer comigo? Eu preciso ter um tempo para que eu possa entender melhor. E Ananias vai dizendo para ele que ele precisa realmente se preparar. Antes que Paulo partisse, deixasse Ananias, uma das palavras que marcou muito o coração de Saulo foi que Ananias disse assim: antes de mais nada, procure juntar sementes para que o seu esforço seja proveitoso.
Olha, procure juntar sementes para que seu esforço seja proveitoso. Aí Saulo se lembrou do seu antigo mestre, que naquele dia do apedrejamento e da morte de Estevão, o chamara num canto e dissera a ele que ele estaria deixando o sinédrio e que o Saulo assumiria no lugar dele as responsabilidades e que ele precisaria se recolher no deserto para refletir, para meditar sobre os ensinamentos de Jesus, pois ele havia ganho do seu amigo João, da Casa do Caminho, os manuscritos do Evangelho. Saulo respeitou o seu mestre. Ele disse, o mestre ainda disse, aqui eu não poderei produzir mais nada. A única coisa é eu prevejo a minha morte. Então eu quero refletir melhor sobre tudo o que vem acontecendo. E Ananias vai para sua família no interior, não lembro a cidade que é, daqui a pouco a gente acha. E Saulo ali, na sua conversa com Ananias, lembra-se do seu mestre, do seu antigo mestre, e que onde ele estava, a cidade que ele estava, distava mais ou menos umas 50 milhas ali de Damasco. E Ananias e ele se proveram dos recursos para ir ao encontro de Gamaliel. Um servo, um camelo, algum recurso monetário que ele ainda tinha e provisões para a viagem. Ao chegar na cidade, foi procurar o irmão de Ananias, que era um comerciante famoso da região. E ao encontrá-lo, falou sobre o seu mestre, e ele disse que ele estava recolhido numa cabana próxima na região ali, no oásis, que ele queria refletir, que ele estava doente porque estava tendo alguns delírios com relação às palavras de um tal carpinteiro, e Saulo simplesmente ouviu e quis ir ao encontro do antigo mestre. Deu os recursos que ele ainda tinha em monetários e o camelo para servo que o acompanhou para que ele retornasse a Damasco. E foi ao encontro do velho mestre. Ao reencontrá-lo, alegria imensa em rever o mestre, com os pergaminhos a estudar o Evangelho. E narra a sua história e a sua condição do momento. Gamaliel, sábio, profundo, conversa intensamente com Saulo e o aconselha a se retirar para reflexões, ir para um lugar mais distante e pergunta a ele qual era a sua profissão antes de ir para o sinédrio. Ele diz que em sua infância ele aprendeu o ofício de tecelão. Gamaliel pensa e fala, bom, meu irmão é um grande comerciante e tem várias estalagens nos oásis de toda a região, com tecelões e com trabalhadores das suas mercadorias para o comércio, para os pontos mais distantes. E retornam para casa, onde Saulo é recebido pela família, e na conversa com o irmão de Gamaliel, Gamaliel pergunta se ele teria a possibilidade de arrumar algum emprego
para que Saulo pudesse exercer a profissão de tecelão em algum dos seus locais de trabalho no deserto. O irmão pensa um pouco e recorda de um casal que estava fugindo das perseguições de Saulo e que tinha se instalado no oásis de Dan, próximo ali da sua cidade. E que Saulo, se quisesse, poderia ir até lá e trabalhar. Saulo aceitou a proposta, passaram-se 2 dias providenciando os recursos para a sua viagem, e ao passar de uma caravana que o conduziu até o local, onde foi conhecer Áquila e Prisca. Aí ele simplesmente se apresentou ao casal, ao jovem casal, como Saulo. Ele não se identificou como doutor da lei. Se identificou como um trabalhador, como alguém que tinha ido para lá para trabalhar no tear. Estranharam um pouco a delicadeza das suas mãos, que era acostumada no trato dos pergaminhos, né? Sem calos do tear, mas mesmo assim receberam calorosamente o companheiro novo. E nesse tempo, Saulo, nesse dia, primeiro dia de sua chegada ao oásis de Dan, no finalzinho da tarde, o jovem casal se recolhera num canto à sombra de uma palmeira com alguns pergaminhos. E Saulo observava meio que de longe, e quando ouviu as suas primeiras palavras lidas naquele pergaminho, Saulo se aproximou e perguntou: são inscrições de Levi? Eles, meio ainda inseguros, disseram que sim. Aí Saulo retira os pergaminhos que ele tinha ganho de Gamaliel, que eram as cópias do Evangelho, lá da Casa do Caminho, e começa, a partir daquele dia, todas as finais de tarde, as reflexões do Evangelho com o jovem casal. Durante um tempo, foi se desenvolvendo suas habilidades com a ajuda do casal no ofício do tear. Algum tempo depois, chega a notícia do desencarne do seu mestre, Gamaliel, mas ele continua. Passava-se pouco mais de 1 ano da sua estada ali no deserto, ali no oásis com o jovem casal. Saulo toma coragem, abre seu coração, porque aquele casal estava fugindo das perseguições de Saulo em Jerusalém. O pai de Áquila tinha sido morto por um dos algozes comandados por Saulo. Tudo por questões de posse materiais. E assim, naquele embate, naquele dia, Saulo chega. Esse trechinho eu vou pedir até permissão para que a gente possa ler. Trechinho pequeno do diálogo de Saulo com o jovem casal. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face ao verdugo? Procuraria estimar nele um irmão, respondeu Áquila. E tu, Prisca? Perguntou a mulher, que o fixava curioso. Seria uma ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e alterou a voz, exclamou convictamente: sempre considerei que um homem chamado a administrar
responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto Jocai, que foi o assassino do pai de Áquila, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. A quem imputaria então o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia o seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas. Enquanto o moço se calava, retraído, por fim, com voz humilde e comovedora, começou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-me com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha ácese para Deus. Áquila e a mulher contemplaram-no com assombro. Não duvideis de minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e o abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundantemente. A gente fala do perdão do Cristo no madeiro. E aqui nós vemos o perdão de um casal simples, trabalhador, envolvendo e acolhendo o perseguidor de outrora, que ora cai aos seus pés em lágrimas, emotivo, buscando o perdão. Para Saulo, aqueles dois estariam representando o perdão das milhares de mortes que ele causou durante toda a sua vida. No entanto, estava ele ali, acolhido pelas vítimas da sua perseguição. Então, como podemos observar a conversão de Paulo? A conversão de Paulo foi aquele instante do encontro com Jesus. A conversão de Paulo começou nos encontros que o convidavam a seguir Jesus, mas que ele fechara os olhos
para Estevão, para Abigail e para tantos outros que ele ouvira. E aí nós vemos Saulo, que ainda continuou com aquele jovem casal, e de tempos em tempos eles pediam que ele recontasse a sua história do encontro com o Cristo. Passaram-se 3 anos do seu exílio no oásis de Dan. Juntamente com o casal, retornaram a Palmira. Falei que eu relembrava o nome da cidade. Palmira, a cidade que Gamaliel estava com seu irmão. Saulo retorna com eles e segue depois para Tarso, para o reencontro com a família. E o jovem casal fica ainda por um tempo, mas nos seus planos, o plano de Áquila e Prisca era ir para Roma, levar a palavra de Jesus. E quando eles encontraram nas palavras de Saulo o seu encontro com Jesus, eles tiveram uma motivação maior para empenhar-se nesse intento de levar a palavra de Jesus a Roma. Nós vamos parar com a história por aqui, porque senão nós vamos mais 2 dias aqui só de recordar os detalhes de Paulo. Nós trazemos só uma pequena reflexão agora, diante da história de Saulo, diante da história de Gesiel e Estevão, da história de Abigail. A conversão nós entendemos como uma mudança de rumo. Qual é a conversão que o mundo nos exige hoje? A humanidade hoje caminha nos descalabros, numa loucura, pela posse, pelo poder, pela fama. Até mesmo a gente observa, buscam esgotar até os recursos dos ecossistemas do planeta. De repente, nesse turbulinho todo, instalou-se uma pandemia. Uma pandemia que, se nós pararmos para observar, está nos exigindo uma conversão moral. Mas que conversão moral? Qual moral? Para que rumo de moral nós devemos nos convergir? Aí nós observamos que a moral mais elevada que teve no planeta foi a moral do Cristo. Diante de uma simples frase, fazei ao próximo o que gostaria que o próximo fizesse a si mesmo. Nesta corrida que estamos aí, uma corrida individualista, que todo mundo se envolveu, parece que chegamos na nossa estrada de Damasco, num momento de um encontro decisivo, mas esse encontro é conosco mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, pensando em nós como indivíduo, mas também pensando em nós como coletivo, como seres da humanidade, como espíritos encarnados, como espíritos que habitam o planeta Terra. Nós estamos necessitando aí recriar uma nova maneira de viver. Não dá mais para viver só pensando em nós. O mundo não comporta mais os pontos, até mesmo o ponto de vista econômico, os pontos de vista sociais, até mesmo os pontos de vista da matéria-prima, dos recursos naturais do planeta. Diante de um momento decisivo, nós somos chamados a cooperar. Cooperar de que forma? Pela nossa transformação. Cooperar transformando-nos
e provocando transformações, influenciando transformações. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Por que que o mal parece maior? E os espíritos respondem, porque o bem é tímido. Então vamos pôr o bem em cima da mesa, em cima do alqueire. Nós estamos, neste momento, sendo chamados como indivíduos e como humanidade. Somos únicos, somos pessoas únicas, espíritos únicos, mas também somos uma humanidade. Pertencemos, compomos uma humanidade. E precisamos entender isso e nos ajudarmos. Como nós vamos nos ajudar? Interessante, estamos aqui num ambiente virtual. E o ambiente virtual tem nos favorecido muito nesses momentos de isolamento. Essa mudança dos recursos nos aproximou, apesar de todo o distanciamento. Olha só. E nós questionamos e ouvimos a cada dia, a cada momento, a cada hora, uma questão. Quando vamos voltar ao normal? E aí eu pergunto, o que é o normal? O que é o normal? As dificuldades, os problemas, as dores, as nossas crises, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Esse era o nosso normal? Qual vai ser o normal daqui para frente? Nós estamos transformando as nossas relações interpessoais. Como nós estamos transformando essas relações? Como eu estou trabalhando a minha relação comigo mesmo, a minha relação com os meus familiares, a minha relação com os meus amigos, com a sociedade a qual eu participo. E aí a gente recorda também que os espíritos falaram para Kardec que os flagelos ocorrem para provocar a aceleração do processo evolutivo. O que é essa pandemia na nossa vida hoje, se não um flagelo da humanidade? Foi uma sacudida para que a gente parasse, para que a gente voltasse à nossa origem, que é o nosso lar. E a partir daí, repensarmos, reestruturarmos a nossa vida. E o interessante, relembrando a história de Saulo, nós já imaginamos, poderíamos imaginar, se naquele encontro com Jesus, Saulo simplesmente se colocasse, se prostrasse a chorar e a se lamentar por todas as mortes que ele provocou, ele estaria chorando até hoje e não teria feito o trabalho que ele desenvolveu como o maior divulgador da doutrina cristã. Saulo era um homem de atitude. Jesus sabia disso, pelas suas atitudes diante do Sinédrio, diante de tudo que ele assumia. Quando ele assumiu ir trabalhar de tecelão, ele foram 3 anos. Levou a profissão e onde ele estava tecendo para prover os seus recursos de subsistência. Estamos chegando a hora da gente buscar como nós vamos nos desenvolver nesse tempo de desafios. Esses tempos que estamos vivenciando são de desafios para nosso espírito. Como nós estamos reagindo, como nós estamos nos adaptando
à nova realidade que se apresenta. Vamos relembrar Saulo como sendo o maior exemplo de alguém que venceu a si mesmo de uma forma tão contundente. Olha a transformação de Saulo. Saulo ficou só aqueles 3 anos no deserto se preparando para a sua tarefa? Não, o seu preparo ainda continuou. Ele foi começar a fazer o seu trabalho de divulgação da doutrina de Jesus 7 anos após a sua conversão. Quais foram as perdas de Saulo que nós observamos nesse trechinho da história? A morte de Estevão foi muito significativa para Saulo, apesar de encará-lo como um inimigo. Foi quem tocou o seu coração pela primeira vez, mas ele não cedia. A morte de Abigail, então, o amor de sua vida, além da morte pela doença física, a sua conversão também ao Cristo o abalou completamente, mas abalou também as suas estruturas para tentar entender a personalidade daquelas 2 criaturas que mexeram com a sua vida, com a sua história. No reencontro de com Abigail, a sua surpresa pela conversão, pelo cristianismo e também pela sua morte tão prematura. O quanto isso balançou o seu coração, balançou as suas estruturas. Ele perdeu também todo o poder, toda a glória que ele tinha, todo o domínio que ele tinha sobre as pessoas do Sinédrio. Tudo isso pela sua transformação diante do Cristo. Olha as suas mudanças. Nós estamos na nossa estrada de Damasco. Também nós estamos buscando os nossos recursos, nós estamos buscando caminhos novos para a nossa vida. Porque diante de tudo que se apresenta hoje no planeta, as mudanças estão acontecendo. Como nós estamos nos preparando para essas mudanças? Primeiramente, vamos voltarmos para nós mesmos, para nos conhecermos melhor. Temos uma doutrina que nos esclarece maravilhosamente, nos abre portas para caminhos que não imaginamos ainda. Mas aí estamos, plenos, com as condições que nos é permitida de aprendizado, de convivência, de troca, porque nós estamos enfrentando esse momento, mas que a tecnologia nos permite tanto irmos ao auxílio do outro, como buscarmos auxílios a nós mesmos, ampliarmos os nossos conhecimentos, buscarmos recursos para suprir a nossa necessidade de conhecimento. Tudo isso faz a nossa diferença no dia de hoje. Então, é uma pequena reflexão para que a gente possa levar a estrada de Damasco de Saulo, a nossa estrada de Damasco, o nosso momento. O nosso momento no planeta, o momento do planeta. As transformações a cada dia acontecendo. Quais são as transformações que nós estamos fazendo em nós mesmos? Porque não vamos esperar transformação nossa vir de fora. Podemos buscar recursos, apoios, com naturalidade, mas toda transformação nossa deve partir do nosso íntimo, das nossas buscas, das nossas lutas de superação, de vencermos a nós mesmos,
de vencermos as nossas dificuldades, de vencermos o caminho que traçamos para nós nesta encarnação. Espero que tenha colaborado com alguma coisa nessa reflexão. Que Jesus possa nos abençoar a todos, abrandando os nossos corações nas nossas experiências do dia. Obrigado.